quero que os amigos olhem para essa figura e, e trabalhem um pouco em si, pensando nisso que vamos fazer. O que a gente pode fazer para evitar a acomodação? Eu tenho lutado muito comigo, por isso eu estou dividindo isso com vocês. E eu coloquei aqui umas coisas que faz a gente pensar. Acomodação é morte. Zona de conforto em excesso é uma morte mental. Então, esse desenho eu achei interessante e ele faz a gente pensar um pouquinho. Esse de Thomas Edison eu gostei muito, eu quero que você reflita sobre ele. Mostre-me um alguém acomodado e eu mostro-lhe um fracassado. Mostre-me um homem acomodado e eu mostro-lhe um fracassado. Ou seja, se você estiver observando alguém que está acomodado, Thomas Edison disse, esse cara é um fracassado. A gente tem que pensar e lutar e vamos refletir nesse papo para melhorar isso. Quando a gente fala estar acomodado, como é que você, numa linguagem simples, diria o que é acomodação para mim? Eu coloquei uma coisa aqui que talvez ajude. Estar acomodado é não estar aprendendo e ou ensinando. Quer dizer, viver é fazer essas duas coisas, uma ou outra, ou as duas. Então, quando a gente está vivendo, a gente está aprendendo ou ensinando. Quando a gente para de fazer isso, a gente tem que ficar ligadaço para ver se isso pode ser acomodação. Esse lembrete também eu gostei. Acomodação é o caminho mais curto para o fracasso e a insatisfação. Então, quer dizer, se a pessoa está acomodada, ela está tentando, está se envolvendo com um fracasso e ela vai ter insatisfação. Então, em função disso, eu te convido para refletir umas coisas que para mim são importantes. Você veja as importantes para você e depois procure outras também, porque eu acho bom não ficar só é, no meu papo. Qual a raiz da acomodação? Quer dizer, o que leva a grande maioria das pessoas que se acomodam? Então, eu coloquei umas coisas aqui que eu achei interessante. Medo. Medo, lembre-se que é falta de conhecimento. Medo de falhar, de não ser aceito, de se frustrar novamente. Quer dizer, a pessoa tem medo de um tipo de comportamento que ela não teve sucesso. Então, tem um tipo de medo que leva à acomodação. Fadiga emocional. Fadiga emocional, desânimo por tantas tentativas sem sucesso. Quer dizer, se a pessoa tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, não vou tentar mais, chega para, né? E desiste. Então, isso é chamada de fadiga emocional. Falsa identidade. Veja o que significa essa falsa identidade. Acreditar que eu sou assim e ponto, sem espaço para mudança. Quer dizer, então a pessoa de repente se define e não quer mudar mais, não. Eu sou assim. Esquece que a vida é um caminhar, né? É, que a gente tem que persistir. Essa também eu achei curiosa, vergonha tóxica. Olhar para si com condenação ao invés de compaixão. Eu sou assim, me fizeram assim e tal, né? Em vez de você ter uma compaixão e eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero mudar, tá? Então, eu achei.
que a gente tem que pensar se de repente essa vergonha tóxica aparece na vida da gente. Uma coisa importante também, essas influências erradas. Cercar-se de pessoas que validam a estagnação. Quer dizer, pessoas que não querem crescer. Tá, vamos ficar calmo, chega, deixa isso para lá. Tá. A pessoa te estimula ao contrário. Então, essas influências a gente tem que evitar. Então, lembre-se dessas coisas que podem ser chamadas de raiz da acomodação. Um tipo de medo, fadiga emocional, falsa identidade, vergonha tóxica, influências erradas. Então, eu acho que cada um de nós pode fazer uma reflexão aí e procurar melhorar. Importante a gente pensar no seguinte: ou você faz alguma coisa, ou será derrotado por qualquer coisa. Quer dizer, se você não estiver criando alguma coisa, as coisas que vão aparecer vão poder derrotar você sem escolha. Então, é melhor que a gente se prepare e escolha as coisas que a gente tem interesse. Aí eu fiz um resuminho aqui que eu quero que você pense comigo. Aonde que eu posso estar acomodado? Será que eu posso estar acomodado? Você tem que pensar mentalmente. Mentalmente, como seria uma acomodação mental? Uma acomodação física. Eu estou cuidando do meu físico ou não? Emocionalmente, o que seria uma acomodação emocional? O que seria uma acomodação intelectual? Eu estou me debatendo um pouco com essa intelectual. Eu sempre fui um cara que lia muito, trabalhava muito em livros e tal. Aí, de repente, começou uma dificuldade de visão, e aí eu comecei a fugir da leitura, pois agora eu estou voltando novamente com horários marcados. Então, tem que dar uma olhada se de repente não tem uma área dessa que você precisa se concentrar um pouquinho mais, dedicar um pouco mais de atenção, marcar uns horários e disciplina, tá? Então, veja se tem uma dessas 5 áreas que eventualmente você precisa cuidar mais. Então, eu contei para vocês que essa parte intelectual eu passei a cuidar e na minha mesinha lá de fazer as coisas tem um livro. Em determinadas horas eu vou abrir o livro e ler, mesmo com dificuldade de visão, ajustando tal. Então é importante que a gente pense sobre isso. Uma coisa que eu quero que você se ligue é no que eu vou projetar para você aqui. Às vezes a gente quer ajudar os outros, mas a gente esquece disso. Você não consegue mudar ninguém. Você pode dialogar, aconselhar, ensinar, mas só mas a pessoa só pode mudar se ela quiser. Então, o que eu vou falar aqui, você vai ouvir, mas você só vai trabalhar em você se você quiser. Caso contrário, o Júlio não pode fazer nada. Lembrar disso. Você pode fazer a sua parte e o outro não. Então, não adianta você se decepcionar. Faça a sua parte e dê a liberdade para que o outro faça a dele. Então, quando você faz a sua parte, os benefícios você vai trazer para a sua vida com certeza. Uma coisa que eu considerei importante para a gente refletir aqui: o conhecimento não está nas mãos dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Ó, veja bem, não fique reclamando, eu não sou inteligente, né? Não,
eu quero ser interessado, eu quero me interessar por isso. Então, quando você quer mudar um comportamento, lembre-se de se interessar pelo assunto que você escolheu. Eu faço uma pergunta aqui, porque ela tem a ver com o que a gente vai conversar aí, ó. Como está seu autocontrole? O que que é autocontrole para você? Tem que lembrar o seguinte, que as nossas ações dependem dos nossos pensamentos. E o que a gente precisa desenvolver é autocontrole dos nossos pensamentos. Como é que eu melhoro o controle dos meus pensamentos? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar pensando e a gente vai falar na sequência. O que eu quero que você preste atenção, o que diz Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Olha, já na época dele, ele dizia isso. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Comece a evitá-las, tá? Trabalhe, né? Lembrando que acomodação gera a crise. Então, se você deixar a acomodação tomar conta de alguma área da sua vida, a crise vai chegar lá. Isso já Platão sabia lá no tempo dele. Então, é importante que a gente reflita e evite isso. Eu quero que você preste atenção nisso que Buda diz. Preste atenção na pergunta que eu te faço. Você tem apegos? O que que é apego para você? Apego. Eu me apeguei em alguma coisa, não quero largar, né? Olha o que Buda diz. Você só perde o que você se apega. Então, as coisas que você se apega, tem chance de você perder. As coisas que você não se apega, você substitui e pronto. Agora, se você está, eu perdi isso, tal, lembre-se do apego. Então, é importante que a gente é, reflita sobre isso também. Se animados, temos vontade. Tem alguma coisa que anima você? O que que anima você? Quando é que a vontade aparece em tua vida? Ser animados, temos vontade. Tem alguém que pode animar você? Tem alguém que cutuca você? Tem uma coisa que você faz e você fica animado? Olha o que Van Dyke, acho que é Van Dyke, diz. A força da sua vida é medida pela força da sua vontade. A força da sua vida é medida pela força da sua vontade. Então, quando você desenvolve a vontade, você aumenta a sua força de conseguir as coisas que te interessam na vida. Então, eu achei legal a gente refletir sobre isso também. É, e eu fiz uma pergunta que aparece ali embaixo: o que que te anima? Procure lembrar, isso me anima, isso me deixa alegre. Eu vou fazer isso porque isso me anima. Porque quando você se anima, aumenta a sua força, tá? Então, é cuidar das coisas que te animam. Aqui eu faço um comentário. Cuide do seu universo. Qual é o seu universo? Cuide do seu universo. Olha o que Buda diz. A saúde é o maior ganho. A alegria, a maior riqueza. Os dignos de confiança, os melhores parentes. Então, essas coisas fazem parte do universo da gente. A saúde.
é o maior ganho. Você cuidar da saúde é uma coisa muito importante. A alegria, a maior riqueza. Então, aquilo que te alegra, você tem que se envolver e procurar repetir. As- os dignos de confiança, os melhores parentes. Então, quer dizer, você ter um amigo que você confia é algo muito importante. Então, essa é uma recomendação de Buda que eu gostei e é uma das coisas que eu procuro fazer sempre. É, dê uma olhadinha nisso e vê se isso pode te ajudar. Do que todos nós precisamos. Esse cara, Sócrates apelou aqui, mas eu gostei e acho que chama, pega no pé da gente. As pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo, silêncio na língua e vergonha na cara. Então, isso que Sócrates disse lá no tempo dele me fez pensar um pouquinho. Então, as pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo. Quer dizer, quando você está animado, seja prudente, seja, né? Tome cuidado. Silêncio na língua, não fale além do necessário e vergonha na cara. Então, saber que tem coisas que a gente tem que, né? é, ser um pouquinho mais lento. Essa figurinha aqui é uma menina num balanço livre, e aí diz assim: coragem cria caminhos. Então, você desenvolver a coragem de fazer coisas novas, você vai criar caminhos. Então, não fique repetindo sempre a mesma coisa. De vez em quando, arrisque, vale a pena, né? Desenvolva a coragem. Coragem cria novos caminhos. Isso eu achei importante. Olhe para essas figuras e veja se elas te lembram coisas do dia a dia. Isso te lembra algo? E aí, se te lembrou algo, eu quero fazer duas perguntas que você deve se responder agora. Tenho interesse na acomodação? Sim ou não? A acomodação não me interessa. Diz para você isso lá dentro. Eu quero e desejo evitar acomodar-me. Eu quero evitar acomodação. Se você, assistindo um papo como esse nosso, sabe, a gente interagindo, que você participe com a sua parte interior. Então, responda essas perguntas para você e veja se melhoram as coisas. Eu preciso evitar acomodar-me. Eu não sei em qual você tem mais dificuldade, mas escolha uma, ou se for o caso, mais de uma, que você vai cuidar com atenção, tá? Então, se é a parte intelectual, se é a parte mental, se é a parte espiritual, se é a parte física, bom, não importa. O que importa é que você escolha o que você vai fazer. Eu gostei disso e quero que você pense um pouquinho comigo. O universo não está punindo ou abençoando você. O universo está respondendo à energia vibracional que você está emitindo. Quer dizer, eu emito uma energia e eu recebo de volta. Olhe para essa figurinha, quer dizer, mesmo que a pessoa tivesse no normal, então tem sempre uma energia saindo de nós e indo para o universo. Então, lembrar que é essa energia que traz as respostas. E se você quer melhorar essa energia, lembre-se que você tem uma habilidade e que você pode cuidar dela. Medite mais, melhore sua energia. O que o Afonso fez com a gente hoje melhorou e muito o que está acontecendo agora, depois da meditação dele. Então, eu acho legal que a gente pense a respeito. Organize sua vida. Eu quero te fazer umas perguntinhas aqui para você
te ajudar. Todos nós temos uma série de atividades. Tem alguma atividade dessa que de vez em quando você esquece de cuidar? Lembre-se que você tem algumas técnicas que você pode lembrar de tudo isso pela manhã ou à tarde, tudo que você faz, e colocar um pouquinho mais de energia para melhorar isso. Então, melhore suas atividades e você vai melhorar com certeza a sua vida. Então, procure recordar, pensar nas coisas que você faz e veja como é que você pode usar o dom e as coisas que a gente aprendeu para melhorar isso. Aqui tem algumas atividades que também eu acho importante que a gente pense. Eu estou cuidando disso, das mais simples, quando eu acordo, quando eu vou me alimentar, quando eu faço a minha higiene, quando eu me arrumo. Você procura melhorar isso? Você procura refletir sobre isso em suas meditações? O que que você pode fazer para melhorar isso? Bom, então eu acho legal que a gente pense a respeito. Toda ação é antecipada por um pensamento, já dizia Emerson. Então, toda ação é antecipada por um pensamento. Quer dizer, então, antes de agir, normalmente você pensa, mesmo que você faça próximo, mas o pensamento é antes. Então, se você puder trabalhar nesses pensamentos em suas meditações, vai ajudar muito. Então, você desenvolver autocontrole, é, pensando em coisas que você vai fazer, como você vai fazer, tal, e como você quer se sentir, você está fazendo escolha de pensamentos. E eu acho legal que a gente pense sobre isso. Eu também gostei disso e acho que é muito pertinente você lembrar disso aqui, ó. Trabalhar duro por algo que você não acredita chama-se estresse. Se você está fazendo alguma coisa que você não acredita e não se convenceu, pode parar, porque isso vai te estressar. Trabalhar duro por algo que você acredita chama-se propósito. Então, nós temos que trabalhar em propósitos, os nossos propósitos, cuidar, criar pensamentos, criar imagens, isso é importante para a nossa vida. E eu separei algumas reflexões que podem nos ajudar. Veja lá. Observe a sua volta. Muita gente falando de amor e pouca gente sabendo amar. Quando alguém fala em amor, pergunte para a pessoa o que é amar. Quando é que você ama? Né? Quem que você ama? Quem que você cuida? Quem que você se dedica? Quem, né? Então tem que pensar a respeito disso. Muita gente fala de amor, mas pouca gente sabe amar. Oportunidades. Essa figurinha aqui também eu achei legal. Se for preciso mudar, mude. Comece de novo. A vida é feita de recomeços. Então, viver é recomeçar. A toda a chance que você tiver. Se for preciso mudar, mude. Comece de novo. A vida é feita de recomeços. E aqui tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que refletir, pensar. Buda já recomendava. Ninguém pode ter saúde mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. Olha o que Buda escreveu. Ninguém pode ter saúde mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. Então, o que é abandonar o passado? Perdoe.
Sabe, quando a gente fica muito ligado no passado, é porque a gente tem ressentimentos. Então, perdoe, sabe? Mesmo que seja nas suas meditações, que você não tem oportunidade de fazer pessoalmente, faça em suas meditações, perdoe, peça desculpa. Se você acha que alguém se ofendeu com algo que você fez, se você puder, peça desculpa. Se não puder fazer pessoalmente, peça desculpa em suas meditações. Então, é importante isso que Buda disse. Ninguém pode ter saúde mental sem limpar o coração, abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. Então, é um crescimento que cada um de nós tem que é, é, repensar. Vamos em frente. Arrisque-se. Se você vencer, será mais feliz. Se você perder, será mais sábio. Ou seja, se você fizer uma atividade e der resultado, você vai ficar feliz. Se não deu resultado, você tem que saber que tem que se preparar mais e com certeza vai ficar mais sábio. Então, eu gostei de que a gente pense a respeito disso. Arrisque-se. Se você vencer, será mais feliz. Se você perder, será mais sábio. Lembre-se disso. A gente tem oportunidades e eu gostei dessa imagem porque ela me diz muito e eu quero que você olhe para ela e veja se ela vai dizer para você também. As oportunidades são como o pôr do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Então, se você não se dedicar enquanto o sol está se pondo, você vai perder. Assim é uma oportunidade. Se você tem uma oportunidade, né, não fique esperando demais, corra atrás dela, tá? Lembre-se que ela se parece muito com o pôr do sol. E o João Bilobran sabia que eu ia fazer essa palestra e ele me mandou algumas imagens e eu escolhi duas para dividir com vocês. Então, essa aqui o João Bilobran me mandou. Veja como treinar seu cérebro. Leia todos os dias. Será que você poderia pensar a respeito da parte intelectual? Escreva suas ideias, quer dizer, registrar. Faça exercícios físicos. Isso eu tenho certeza que você já cuida. Tenha uma rotina. O que você faz de manhã? O que você faz depois do almoço? O que você faz à noite? Então, lembre das suas rotinas e sempre que você puder, medite sobre elas. Saia da sua zona de conforto. Então, zona de conforto é bom por um tempo. Então, sempre que possível, vá fazer as coisas que te interessam. Faça anotações sobre o seu dia. O que foi importante hoje para mim? Aconteceu o quê? Tá? Então, valorizar as coisas importantes do dia. Meditar, eu sei que você já faz. Desvie das distrações. Isso tem me tirado do caminho. Então, se tem coisas que tem te tirado da sua rotina, dê uma olhada e vê se você se livra delas. Eu, isso são hábitos também. E eu coloquei alguns hábitos porque eu achei isso relacionado e quero que você pense se poderia incrementar algum desses em sua vida. Ser uma pessoa pontual. Isso é uma coisa que eu gosto. Cumprir suas palavras. Falou? Se você falou, lembre-se, tratar as pessoas com educação. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que você já faz. Reconhecer o esforço dos outros. Sempre que você observar que alguém dedicou alguma coisa a você, lembre-se de agradecer.
terminar tudo que começa. Não largue as coisas pela metade. Tome cuidado. Agradecer quem te ajudou, ser grato. Então, esses 5 hábitos, de repente você pode escolher um deles e incrementar. Se tem algum que você não está praticando, se você já está praticando, parabéns. Outra coisa que eu peguei do Bilobran foi essa. Ele me mandou uma meia dúzia de imagens e eu escolhi 2. Essa aqui foi a segunda. Olha, e ele, comportamentos do acomodado e do protagonista. Protagonista é a pessoa em evolução. Então, dê uma olhada no comportamento do acomodado e do protagonista. O acomodado culpa os outros por tudo. Você fica culpando os outros? O protagonista tem autorresponsabilidade, quer dizer, ele coloca a responsabilidade em si e não nos outros. Não aceita, o acomodado não aceita feedback. Você vai dar um feedback, não, deixa para lá. Não. A pessoa em evolução entende que os feedbacks são importantes. Então, você ter feedback é importante para você. O acomodado se ofende com críticas. O protagonista usa críticas como motivação para fazer melhor. Dê uma pensadinha a respeito disso. O acomodado aguarda motivação. O protagonista levanta e faz dos resultados a sua motivação. Então, tem que pensar a respeito. O acomodado mantém os sonhos no sono. O protagonista acorda e realiza. O acomodado acumula informação. O protagonista acumula conhecimento. Informação não significa que sabe. Conhecimento é uma coisa que você sabe. O acomodado fala mais. O protagonista escuta mais. O acomodado faz muitas perguntas. O protagonista faz as perguntas certas. Então, antes de perguntar, dê uma olhada para que você está perguntando. Não faça só pergunta por perguntar, não. Então, eu gostei disso que o João Bilobran me mandou e dividi com vocês. Lembrar disso, olha, a única pessoa no mundo inteiro que pode construir ou reconstruir sua vida é você mesmo. A única pessoa no mundo inteiro que pode construir ou reconstruir sua vida é você mesmo. A decisão é sua. Você pode abrir a boca e reclamar, ou pode abrir a mente e aprender. O dia será o mesmo, o resultado não. Você pode abrir a boca e reclamar, ou pode abrir a mente e aprender. O dia será o mesmo, o resultado não. Essa figurinha eu já mostrei para você, mas eu gosto dela. Olhe bem para ela. Você é tão feliz mesmo sendo tão diferente, é que eu não me comparo com ninguém. É que eu não me comparo com ninguém. Não tem ninguém igual a você. Então tem que pensar que você tem que ser um você melhor, não se comparar com os outros. Tá? Lembre-se, a acomodação impede a construção de um futuro melhor e a busca por qualidade de vida. A acomodação impede a construção de um futuro melhor e a busca por uma qualidade de vida. Se você quer qualidade de vida e um futuro melhor, cuide-se.
dê uma refletida nisso que a gente viu e pense no que a gente pode mudar.